Então, é isso. Nós vamos iniciar a disciplina Análise de Conjuntura 1. Vamos seguir alguns passos que não previstos para esse primeiro encontro síncrono aqui com os alunos. Essa então, bom dia tanto para as pessoas que estão dentro da sala quanto para as pessoas que estão fora da sala. Só fazer um comentário antes, né, que essa é uma disciplina que eu pensei, né, para ser introduzido na grade curricular do curso. Era previsto a disciplina Análise de Conjuntura 1 e Análise de Conjuntura 2, e passou uns anos depois, né, eu vi que tinha sido incluído uma análise de conjuntura econômica 3, né, eu não sei como apareceu dentro da grade do curso. Então, é uma disciplina que é dada em 3 fases. Né? Diversos professores já trabalharam essa disciplina no curso, desde o início. Todos os professores, né, que trabalharam essa disciplina trabalharam pela primeira vez, sem nenhuma experiência. No entanto, sempre como nós temos algumas informações distorcidas, né, aqui no curso, sempre a gente tem informações a respeito, tá vendo, de como conduzir, como não conduzir, mas nesse processo de aprendizado que me parece que eu tô trabalhando pela segunda vez, né? A primeira vez eu trabalhei em análise de conjuntura 3, agora estou trabalhando análise de conjuntura 1 e compartilhando com mais 2 professores, o professor Hélice Souza e o professor Robson Braga. Essa é uma turma, né, acho que é quinto ou sexto período. Sexto período. Eu já trabalhei, né, com essa turma, principalmente com as pessoas que estão fora, né, geralmente devido às próprias características aqui do curso, né, a interação não é tão boa, né, por diversas razões. Né, se você pegar o rosário de histórias, né, que tem aqui, né, dentro do nosso curso, né, do ambiente entre cada um dos indivíduos, né, só fazemos um parênteses, né, nesse sentido, né, e eu vou utilizar né, uma imagem para que vocês possam, principalmente quem está fora, entender a situação bem concreta. Né? Lembro que há uns 30 dias eu fui com o meu filho de barco, né, conhecer lá o encontro das águas, né, do Rio Negro e Solimões, e tem toda aquela explicação ali, tá vendo a questão do pH da água mais barrenta, do pH da água mais clara. Quando chegamos mais lá na frente, que saímos, tinha uma, é, uma comunidade indígena, nós descemos lá e cheguei lá, o rapaz foi apresentar para a gente, né, o guia turístico foi apresentar para a gente, e ele estava com um osso na mão, tava com um osso assim, tipo uma espadinha, né, assim, na mão. E o que esse rapaz está com esse osso na mão? E aí ele foi fazer demonstração lá da isca do peixe, como pesca o pirarucu. E aí ele mostrou, dizendo o seguinte, né, que a língua do pirarucu é um osso. Né? E aí, com essa imagem, né, um pouco para que vocês possam entender, né, que muitos, né, do nosso ambiente de interação social, né, de convivência, né, muitas vezes são revelados indivíduos com línguas, né, de pirarucu. Isso, de certa forma, tem suas vantagens e suas desvantagens, né, mas geralmente não é tão bom assim. Né. E aí, se vocês verificarem os exemplos, né, vocês vão ficar bastante chocados. Né? Então, vamos lá. Eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é apresentar a disciplina, o que é essa disciplina, aqui dentro, a questão do programa, que é uma formalidade que tem, que nós somos, toda vez que estamos iniciando uma disciplina, nós somos obrigados a realizar a apresentação. Baixar um pouco esse som aqui no meu vídeo, tá?
pelas formalidades, nós somos obrigados a apresentar o programa para os alunos, né? Então, eu vou aqui por partes fazer essa apresentação. Primeiro, apresentar aqui, que como nós estamos numa modalidade de ensino que não é a presencial, nós estamos na modalidade de ensino remoto, e as disciplinas são dadas com dois, né, trilhas, né, básicas. Né? Uma são esses encontros síncronos e outras são as atividades assíncronas, né, que a gente assenta o programa da disciplina, é, naquilo que é conhecido como AVA, né, no ambiente virtual de aprendizado, e cada professor utiliza aquele que ele tem preferência. A universidade, né, disponibiliza duas plataformas, a plataforma Moodle e o Classroom, né, que o Classroom é dentro do pacote do Google, né, da Google, e o Moodle, né, é outra plataforma independente. A plataforma Moodle é muito utilizada no Brasil, em muitas universidades, na USP, na UFMG, etc., nos Estados Unidos, né, o que é mais utilizado, né, Blackboard e tem outra, tá vendo? No geral, no mundo, é menos usado dessas duas que nós, né, temos disponíveis. Classroom é menos usado e é mais utilizado, né, no mundo por aí. Blackboard, esqueci o nome das outras, né, e o Moodle, é muito utilizado. Então, aqui nós vamos utilizar a plataforma Moodle, a disciplina, as unidades da disciplina estão aqui na plataforma, né, a apresentação é unidade 1, unidade 2, unidade 3. Ah, aqui eu estou na unidade 1, onde já tem uma atividade aqui. Eu estou só antecipando isso porque eu vou sair dessa tela para depois, e aí eu não vou voltar para ela. Tá? Na atividade, a gente tem uma primeira atividade aqui, que é um fórum. Tá? É um fórum baseado num dos textos que eu vou comentar rapidamente. Tá? E os alunos, né, quando a gente mandar, né, eles todos se inscreverem, a atividade tem um prazo para entregar. E eu vou passar, né, assim, para a parte aqui depois da apresentação, para apresentar o programa da disciplina que também está aqui. Né? Então, o programa tem o link, né, definitivo, né, que a gente vai utilizar em todo o semestre, e eu vou apresentar agora o programa. Agora eu vou sair, né, aqui da plataforma e vou compartilhar o programa para apresentá-lo. Então, cumprindo aqui a formalidade da apresentação do programa, a disciplina tem 30 horas apenas, então nossas aulas, né, elas são de duas, que está no horário 2 horas. Eu vou até sugerir, né, de acordo com os professores, né, se a gente está marcado aqui para 8 horas, se a gente puder marcar de 10 a 11h30, por aí assim, estou dando que talvez seja um horário bom, assim, dia de sábado, que muitas pessoas, né, geralmente não têm o costume de acordar cedo para a aula. Né? Então, os três professores, o professor Ellis, Porfiro e o professor Robson, a ementa das disciplinas, estudo de cenários econômicos, análise de conjuntura de curto prazo, indicadores macroeconômicos de atividade econômica, indicadores de comércio internacional, produção de boletim de conjuntura econômica, leitura dos principais boletins nacionais de conjuntura econômica. Todas as três disciplinas têm essa mesma ementa, né? E aí cada professor tem, como a gente está no processo de aprendizado, ele vai decidindo aí
como é que usa essa ementa em cada uma das disciplinas. O objetivo é geral, é compreender os fundamentos da análise de conjuntura econômica com a finalidade de usar adequadamente os conceitos teóricos das ciências econômicas. Conteúdo programático, aqui, né, a gente vai ter 3 unidades, né, basicamente, né, análise econômica de curto prazo e indicadores, leitura dos principais boletins nacionais de produção de boletins, estudo de cenários econômicos. Né? Os recursos o procedimento metodológico aqui é o uso dos nossos encontros síncronos, né? E como é a parte de análise de conjuntura, algumas vezes vai ter a, a aula vai ser dividida, embora seja um período muito curto, a gente vai dividir, tem a aula e algumas vezes a gente tem alguns seminários devido, para tratar da questão da conjuntura especificamente mais aplicada. E as atividades assíncronas é que está assentado lá no ambiente virtual de aprendizagem, né, no Moodle, onde a gente faz os exercícios, né, e os fóruns e provas, e lá, né, o desenvolvimento dessas atividades serve, né, de uma forma objetiva, né, para as avaliações, né, e as outras atividades a gente faz uma certa diálogo, né, do que reflete nas avaliações, né, quando são avaliações não são objetivas, né, a respeito da do percurso que a pessoa faz, né, da participação mais de questão de presença, né? Porque a, o curso de economia aqui especificamente, né, ele as pessoas também têm uma menor, né, processo de interação, tá vendo? A não ser com aqueles certo tipo de professores também que tem uma certa as pessoas têm uma certa dependência de favor, né? Aí isso muda um pouco, né? Mas aqui todo mundo fala que a maioria dos alunos se mantém com as câmeras desligadas, tá vendo? E é uma coisa mais específica do nosso curso, né? Eu assisto em casa, né, a aula do meu filho e em outro curso, e sempre a disciplina que ele estuda é disciplina cheia, né, com 50, 55 alunos, tudo, e o processo de interação, todos eles, os alunos estão com as câmeras abertas. Existe essa peculiaridade, né, específica aqui do curso de economia. Então, essas aulas, o processo de interação não é tão aprofundado. Os recursos, né, didáticos aqui, como eu já falei, utilizar o Moodle e utilizar da parte do pacote Google Suites, né, basicamente o Meet, né, porque eu não utilizo o Classroom. E as aulas elas ficam disponíveis no YouTube para quem deve quem precisar consultar posteriormente. Avaliações, né, N1 e N2, elas vão ser feitas, né, lá na N1, na primeira dezena de dezembro termina concluída a N1 e depois, na sequência, a N2. Aqui agora para frente tem só a bibliografia. Vou só falar um pouco da bibliografia aqui rapidamente, que é o seguinte: em termos de conjuntura econômica, tem um livro mais antigo, né, que é esse livro aqui, da, Para Entender a Conjuntura Econômica, que é um livro organizado pela Carmen Feijó, mas, de certa forma, para os alunos de economia, ele não é tão assim, porque ele faz uma revisão dos conceitos que são utilizados em teoria econômica, né? Como conceito de inflação, contas nacionais, conceito de preços, etc. Tá? Mas é um livro de referência para quem vai trabalhar no curso de conjuntura econômica, né? Para outros. Vou mostrar a capa dele aqui. Não, vou mostrar quando acabar aqui, né? Aí tem esse livro aqui da Elaine Maciel e da Grumacho, né, Cenários Prospectivos. Nós vamos utilizar lá em janeiro, quando eu for falar da parte de cenário. Tem o livro do Análise, né, de Conjuntura Econômica, que é um livro novo, e nós vamos utilizar uma ou duas vezes, né? Mais para frente ele tem, vamos dizer assim, o primeiro, se você comparar aqui, né, esse primeiro livro, Para Entender a Análise de Conjuntura Econômica, e esse livro aqui,
esse livro aqui, Análise de Conjuntura Econômica, do Joaquim Pereira, né? Esse do Joaquim Pereira, ele, como é um livro, ele é mais novo, né? Ele, de certa forma, tem uma utilidade maior, mesmo para os alunos de economia. Foi publicado ano passado e a gente vai usar. Schwartz, aqui é a arte da visão de longo prazo, nós vamos um pouco utilizar parte deles, mas não como capítulos para disponibilidade para os alunos, mas quando for tratar dos cenários lá em janeiro. Né? Você tem planejamento de cenários prospectivos, aí é mais específico, e é a unidade lá de janeiro. Tem a bibliografia complementar, o Sérgio Buarque, Metodologia e Técnica de Construção de Cenários, o Grange, aí tem aqui um livro de economia de vocês, Wright, O País dos Futuros, e um livro clássico, né, Como Fazer Análise de Conjunturas. É uma coisa mais geral, ele é um livro mais clássico, você pegar todos os programas da disciplina de análise de conjunturas, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que é a terceira universidade do país em termos de tamanho, né, você pegar lá o programa de análise de conjuntura da Universidade Federal de Minas Gerais, pegar o lá da Universidade do ABC, esse livro está em todas também, porque é o livro mais conhecido que tem no Brasil sobre análise de conjuntura, mas não análise de conjuntura específica da área de economia, análise de conjuntura mais geral. As unidades temáticas são distribuídas pelo calendário, né? E as atividades, né? Que cada semana a gente tem uma atividade, né, para ser desenvolvida. Sendo que aqui nós temos mais atividades, além de escritas, nós vai ter as apresentações por causa da parte por causa da natureza da disciplina, né, de ser análise de conjuntura. Eu vou parar aqui e vou mostrar os dois livros, né, que são bem agora conhecidos na área de economia, né, que é o que eu mencionei aqui, e ver se eu acho, né, aqui para formar. Espero que eu consiga achá-los. Estou conseguindo achar. Ah, tá. Vou colocar isso aqui. Então, o primeiro que eu falei, esse livro aí, cada capítulo desse livro, que para entender a análise de conjunturas, ele é escrito por um autor específico, né? A parte de contas nacionais é escrito por uma pessoa, um técnico do IBGE, talvez o Paulo, né? Acho que ele já está aposentado, e tem o item de inflação, tem o de preços, tem o item de mercado de trabalho, etc. Então, para cada item, que geralmente são utilizados na análise de conjuntura econômica, tem um capítulo, né? Então, ele não é um capítulo metodológico, não é um capítulo de método de análise de conjuntura. Ele é um capítulo informativo, né, sobre aquilo que se usa em análise de conjuntura. O outro livro, depois eu descubro onde é que ele está, é o livro que foi publicado no ano passado, né? É esse aqui, Análise de Conjuntura Econômica, do Joaquim Pereira. Tá? Esse livro, parte expressiva dele é igual ao livro anterior, mas tem um capítulo específico que trata de alguma coisa metodológica, né? E nós
vamos usar em algum momento aqui, nas próximas semanas, um ou dois capítulos para fazer a apresentação desse capítulo aqui. É interessante até, né, se alguém, né, tiver interesse pela área, tudo adquirir os dois livros, né, ou mesmo apenas um deles, escolher aí de acordo com as suas preferências. Então, apresentar esses dois livros, né, nós vamos agora em frente sobre uma primeira informações gerais sobre a parte da análise conjuntural. Aproveitando até que o professor Elison chegou, né, tá, o professor Robson, e também os alunos aqui que estão dentro da sala, se nessa passagem aqui, né, do programa, dessas informações mais específicas, se alguém quer fazer algum comentário, incluindo os próprios professores. Pode falar, professor. Primeiro, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa disciplina, né? A disciplina está bem estruturada, dividida, e contamos com a participação de todos, né, na elaboração dos trabalhos, das atividades. Estamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas, né? Faremos também lá na plataforma um canal para observações, dúvidas, comentários, né? E como professor da disciplina, junto com os demais colegas aqui, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos necessários, né, referentes à disciplina. E aí eu vou deixar aqui no chat aqui o meu e-mail institucional, né, para que, com relação à disciplina, algum contato, comentário sobre a disciplina, tirar dúvida, alguma coisa, também deixar o e-mail à disposição. Obrigado, professor. Então, se tem mais alguém que quer se manifestar, né? As pessoas de fora da sala, é evidente que não tem como se manifestar, mas quem está fora pode observar quem está dentro da sala, né, se tem a disposição ou não de se manifestar. Né? Se alguém, nessa transição aqui, tá vendo? De uma fase de nossas atividades para outra, se tem mais alguém que deseja se manifestar. Gostaria de perguntar aos alunos que estão assistindo, né, os que estão aqui, se ficou entendido a parte de avaliação, se está compreendido para eles o entendimento da dinâmica da disciplina, da avaliação, se a relação da entrega das atividades, se isso ficou claro para todos. Tem uma dúvida. Queria saber se todas as aulas aqui no dia de sábado, todos os professores vão estar presentes ou se vai ser alternado entre vocês? Isso aí eu posso responder. Nós não temos isso definido, né, a respeito da condição das disciplinas. Né? Como são os três professores, se tiver alguma coisa específica, questões específicas, né, cada momento é resolvido. Eu não sei se isso vai ajudar a responder, tá, mas não está previamente definida a questão da participação dos três, né, no mesmo dia, ou se é só um no mesmo dia. Não sei se era nesse sentido que você estava perguntando, né, mas a resposta é que pode ser que em algum dia tenha alguma atividade específica que vai ser conduzida por o professor Robson, pelo professor Elson, por mim, ou dando por outra pessoa. Eu gostaria até que você pudesse, né, de certa forma, dar um entendimento a respeito desse questionamento, para que eu possa até comentar com mais detalhes. Eu não entendi bem a respeito do que eu falei até agora em relação a essa questão. Eu queria
agregar aí uma concepção da disciplina. Professor, oi. Deixa eu só resolver isso aí com a aluna, com a pergunta dela, que como ela fez a pergunta e eu não entendi, né, eu não tive a compreensão da pergunta, ela fez a pergunta, né, a respeito de se vai estar presente ou não, tá dando os 3 professores, né, todo sábado. Eu não entendi, tá dando a pergunta dentro, né, do contexto que está sendo colocado. Eu gostaria até que ela se manifestasse novamente. Não, então, eu só agregaria dentro do entendimento que eu tive, a minha concepção é de que a disciplina está programada com a participação dos 3. Eventualmente, pode acontecer de um ou outro não participar, mas a intenção é de que estejamos todos os 3. E também, do meu entendimento, é de que a condução da disciplina está com a maior experiência da disciplina com o professor Porfírio, né? Quer dizer, ele já ministrou essa disciplina, eu ainda não ministrei essa disciplina. Não sei se o professor Elcio já ministrou alguma ocasião. Mas, então, a intenção é de que estejamos conduzindo os 3. Né? Obrigado, professor. Mas eu gostaria da manifestação da moça, obrigado pelo seu entendimento. Ela caiu. Dela ter feito essa pergunta, como o que isso, né, qual a implicação disso na condução da disciplina para, né, o acompanhamento dela. Gostaria que ela pudesse se manifestar, por gentileza. Ela acho que saiu da sala, ou caiu algum fator. Acho que ela não está mais... Então, tá. Então, nós vamos dar sequência, agora, da disciplina, um pouco dando uma introdução geral a respeito, né, específico de análise de conjuntura, a disciplina análise de conjuntura econômica, e nós, como essa disciplina, ela tem o material básico, né, a matéria, né, a matéria-prima, né, do dia a dia, tudo que nós conversamos, tudo que nós falamos, né, etc., está relacionado com a conjuntura econômica. Por exemplo, cheguei em casa ontem, não, né? Lá pelas 11 da noite estava conversando, né? E só verificando nas conversas que nós estávamos tendo lá em casa, das pessoas falando, 2020, 2022, a taxa de juros vai estar tantos por cento, etc. Tá? Então, você tem uma matéria-prima básica que é o que afeta no dia a dia, né, da perspectiva econômica. E a outra, da outra perspectiva, é que você tem uma pletória, né, um mar, né, de fontes, né, de informações sobre a parte de análise de conjuntura. Tá? Análise de conjuntura. Eu vou fazer esses comentários, né? Só o professor Ellis levantou a mão aqui. Você fala aí, por gentileza, e aí eu vou dar a sequência. Só antes de passar para a introdução, a parte teórica mesmo, ficou um ponto em aberto que a aluna fez uma pergunta e ela caiu, né, a conexão. Perguntar se outro aluno, com relação à avaliação, entrega das atividades, tem algum outro comentário, né? E definir, eu não escutei da parte dos alunos, os que estão aqui podem falar, com relação ao que o professor Porfírio tocou, que no nosso cronograma, a aula síncrona a gente iniciou às 8, mas eu queria ouvir deles o início, se fica 8, 9, 10, porque, como bem disse o professor Porfírio, alguns têm
pode manifestar algum problema de iniciar às 8. Então, a gente gostaria de aproveitar esse momento e ouvir da parte deles com relação ao horário de início das nossas aulas síncronas. Só nesse sentido, professor. Obrigado, professor. Tá. Então, vamos dar sequência, tá, à apresentação para que a gente possa, né, aqui em 20 minutos, 30 minutos, a gente finalizar para sempre racionalizar da melhor forma possível, né, esse tempo, né? O dia de sábado sempre é um horário que não tão convencional para as aulas, né? Na parte remota eu nunca tinha trabalhado, mas na parte, quando é na modalidade presencial, as dificuldades são muito grandes, né, de os alunos chegarem para assistir às aulas presenciais de sábado. Então, vamos lá. Vamos, aqui nesses 20, né, ou 30 minutos, fazer alguns comentários gerais sobre a ideia de conjuntura, conjuntura econômica, e o que significa, né, a análise de conjuntura. Nós não vamos trabalhar aqui sobre metodologia, sobre métodos que nós vamos ver nos textos, né, nos conteúdos específicos sobre análise, né, de conjuntura econômica para frente, né, mas hoje é mais no sentido de dar uma ideia, de fazer uma reflexão sobre a natureza, né, da análise de conjuntura. Foi passado, né? Está disponível aí dois textos, né, no AVA, né, lá no Moodle, e à medida que eu for falando, né, sobre cada um deles, né, cada um desses textos, eu vou compartilhar o primeiro que está disponível, o texto que está disponível. Você acha que exatamente o texto
Então, tem dois textos lá disponíveis, tá, na plataforma. O primeiro é um texto, né, de duas pessoas, e todo o que eu vou falando é para dar um contexto, né, da parte de análise de conjuntura. É um texto do professor Reginaldo Moraes e da uma pessoa chamada Cláudia Santiago. Então, Reginaldo, isso é tipo uma cartilha do Reginaldo Moraes. O professor morreu recentemente, e é um professor bastante, né, reconhecido lá da Unicamp, e ele fez, né, junto com essa moça, Cláudia Santiago, essa para um tipo de uma cartilha para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E aí, você, é a primeira coisa, né? O primeiro ponto, né, que eu vou aproveitar para fazer esse comentário a respeito, né, dessa demanda, né, que ele teve da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Antes de fazer esse comentário, fazer esse parênteses aqui, é o seguinte, né, ele tem 3 livros extraordinários, né, sobre universidade, né, que ele fez, né, foi várias vezes, né, fazer essas pesquisas lá nos Estados Unidos. E quem quiser ter uma ideia, né, sobre a educação, o que é a educação superior, o contexto da educação superior, o que significa, qual o formato, né, da educação superior, esses livros, né, do professor Reginaldo Moraes, eles são imprescindíveis. E aí, né, é, falando do livro dele, falando desse material aqui que ele fez, né, para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, já dá uma ideia da questão da análise de conjuntura, né, da análise de conjuntura, que é a primeira aproximação que eu vou fazer. Qual é? É que a análise de conjuntura, quando você é demandado para fazer análise de conjuntura, você vai fazer um trabalho para aquela instituição, né, na qual você está sendo contratado. Então, se você tem alunos aqui, tem professor aqui, cada qual tem o seu chapéu, né, de convicções políticas. No entanto, se você é contratado, né, você pode pegar aqui, né, deixa eu ver a lista, né, de pessoas que estão aqui na sala. Se você pegar, né, pessoas mais medianas, né, tipo descrito lá pelo aquele filósofo, né, lá grego, né, que diz que a melhor coisa, né, é você ser uma pessoa, né, que tem pelo meio, é, ou se você for mais para uma extrema, de um extremo ou do outro, tá vendo? Que hoje é muito típico, né, as pessoas têm convicções, né, muito, né, de formação de WhatsApp, né, independente disso, você ter essas convicções, mas você é contratado pela uma organização ou instituição, você vai fazer o trabalho para aquela organização, né? Você não tem como, se você é contratado pela uma federação empresarial, você vai fazer um trabalho para atender a demanda daquela federação. Aí, no mês seguinte, você é contratado pela uma entidade de trabalhadores. Você vai escrever, né, um trabalho com uma natureza totalmente diferente. Aí, com um ano depois, você é contratado pelo um órgão governamental. Já vai fazer um trabalho totalmente diferente. Então, da perspectiva do indivíduo que vai fazer o trabalho, né, ele vai atender aquela instituição ou entidade ou organização que está contratando. Passa muito ao largo, né, das convicções louca, né? Hoje que a maioria das pessoas, né, 80% das pessoas que a gente encontra hoje, né, você não pode dizer nada que a pessoa responde, né, com aquelas mensagens, aquelas afirmações prontas de WhatsApp. Isso aí não se encaixa dentro da ideia de fazer análise de conjuntura, porque a análise de conjuntura propriamente dita, ela muitas vezes ela contraria, os resultados dela contraria, né, aquilo que a forma das nossas convicções, né, porque você vai montando peças da realidade e a realidade às vezes não bate com a forma das nossas convicções. Isso não significa que você vai mudar as suas convicções, não. É só que quem, entendeu, se interessa pela questão da análise de conjuntura não
não se adequa muito, tá vendo? Você um pouco juntar, né, as suas convicções com a análise de conjuntura, porque principalmente quando a gente vê a forma que as pessoas se manifestam hoje, tá vendo? Da forma muito louca, né, sem rumo, muitas vezes, né, sem a possibilidade de estabelecer diálogo com o outro. Então, isso é a primeira coisa que, tá vendo? Eu gostaria de mencionar, tá vendo? Aqui em relação à questão da análise de conjuntura, tá? Para poder, tá vendo, fazer esse percurso, tá vendo? De quais são as informações, que são necessárias para a gente ir montando esse ponto. Agora eu vou falar em termos de fontes, né? Mas antes disso, o professor levantou a mão, ele pode... Eu queria agregar aí, Porfírio, em certo sentido, também um aspecto para os alunos, que é a questão do mercado de trabalho, né? Quer dizer, há algum tempo atrás, nós tivemos aqui em Rio Branco, no Acre, uma ex-aluna que estava assessorando o DIEESE, né? Quer dizer, ela participava da pesquisa da cesta básica. Ela foi aluna, era a Vandimar. Mas como houve uma certa questão dos recursos para manter a pesquisa, a pesquisa da cesta básica foi descontinuada, né? Mas, de qualquer maneira, até uma determinada ocasião, o jornalista Brana comentou essa questão como se fosse necessário que a UFAC tivesse essa tarefa, né, de fazer a pesquisa da cesta básica. Mas só para lembrar um pouco, ao mesmo tempo que também, do ponto de vista da federação, por exemplo, nós temos hoje um professor Orlando, o ex-professor da casa, que trabalha com um fórum, né, que faz análise das informações estatísticas no Fórum de Desenvolvimento Econômico do Estado, né? Então, só para aproximar dessa questão da realidade aqui e mostrar um pouco a importância do mercado de trabalho, né? Quer dizer, tanto para a assessoria às instituições ligadas aos trabalhadores, como também aos empresários e, ao mesmo tempo, também uma outra área é as ONGs, né? Nós temos algumas ONGs aqui no Acre que demandam o trabalho dos economistas. Era isso aí, só para agregar essa informação. Então, como eu estava falando, né, eu estava falando antes, né, do professor, que dependendo da instituição que você da instituição, da entidade, ou da organização que você é contratado, você vai fazer o trabalho para atender aquela instituição. E isso, muitas vezes, né, você tem de abstrair as suas convicções, né? Porque imagine que você pode até coincidir de você ser contratado por duas instituições diferentes ao mesmo tempo, e você tem de fazer dois textos com natureza distinta para atender às duas instituições, né? Dito isso, tá vendo? Aí você tem outra coisa, que é o seguinte: as fontes da análise de conjuntura, né? Que hoje, atualmente, que eu digo hoje, né, no mundo moderno, principalmente nos últimos 20 anos, né, não é possível nós darmos conta, né, não é possível nós darmos conta da quantidade de material que é publicado sobre a conjuntura, né? Não é possível fazer isso. Embora, mesmo assim, você tem um baixo nível de leitura, né, porque a, a média das pessoas, a média da pessoa é uma média avançada, né? 80% das pessoas falam as mesmas coisas, dizem as mesmas coisas e tudo, porque, tá vendo, embora você tendo uma quantidade de fontes de informações de análise de conjuntura que ninguém é possível dar conta, mesmo assim as pessoas têm uma quantidade limitada de fontes, porque o WhatsApp, ou mesmo as redes sociais e tudo,
mas se você falar o seguinte, né, as análises que saem em jornais são muito pouco lidas. Em sites até que são lidos, né, mas em jornais são muito pouco lidos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, assim, há muito tempo, né, utilizando o pleonasmo, né, há muito tempo atrás, né, era muito comum a gente comprar jornal impresso. Hoje acabou, né? Hoje acabou, mas tá dando, devido à saudade que eu faço isso, então, toda vez que eu estou lá no Rio de Janeiro, eu compro no final de semana, tá dando os três jornais, né? Para ler. Né? Especialmente eu compro a Folha e o Estadão impresso, né? Só porque eu passo tanto tempo aqui, né? Quando eu vou passar essa temporada lá no Rio de Janeiro, eu compro justamente para relembrar aquilo que a gente fazia há muito tempo atrás. Hoje em dia, entendeu? Se você dizer o seguinte, né, quem é que lê a metade de um jornal, tá no formato digital, praticamente você vai encontrar ninguém. Né? Se a gente fizer essa pesquisa aqui, olha, você pega, abre o Valor Econômico, né? Você lê em cada edição diária, quantas matérias você lê diariamente do Valor Econômico. Né? Possivelmente é muito baixo, né, o nível. Tá vendo? Isso é um sintoma, né, da nossa sociedade de hoje. Né? Um sintoma da nossa sociedade de hoje. Né? Eu estava lendo uma pesquisa, né, há uns 3 anos, né, a respeito de uma pesquisa que foi feita lá na USP, né, pela editora da USP, né, e mostra que, mesmo na USP, que tem um padrão elevado, né, e tem um padrão, outro ambiente acadêmico totalmente diferente, lá o nível de leitura é muito baixo. Ou seja, a leitura de livros inteiros é muito reduzida. Né? Você ainda leu aquelas partes quebradas dos livros que é passado para os alunos, né? Um capítulo, 2 capítulos. Imagine, está dando para a questão de você ter as informações, né, necessárias para a análise de conjuntura, alguém, eu estou falando do jornal específico, né, você abrir lá a versão eletrônica da Folha de São Paulo, né, do Estadão, né, de São Paulo, do Valor Econômico, o mesmo, né, do jornal externo, tá vendo, como o New York Times, muitas poucas pessoas leem 3 matérias, 4 matérias, no sentido de ter uma ideia de como é que estão sendo feitas as análises, né, do mundo o qual nós vivemos. Tá? Isso é uma coisa. Né? Ou seja, mesmo nós temos uma pletória, uma abundância, um mar de fontes, tá? As pessoas, tá vendo, quando a gente vai conversar, geralmente repete as mesmas coisas que o outro falou, porque essa é uma estrutura, né, informativa muito limitada de grupos de WhatsApp, grupos de redes sociais, etc., que faz com que as pessoas não tenham a possibilidade, então, de variar a forma de reflexão do mundo. Dito isso, né, eu vou dizer assim, tá, e o que eu vejo, né, de análise de conjuntura, né? Análise, especificamente de análise de conjunturas, e o que eu posso fazer de análise de conjuntura? Eu faço análise de conjuntura ou não faço? Né? Aí você tem a seguinte situação. Geralmente, nós nos apropriamos das análises de conjunturas que são realizadas por instituições que têm toda uma estrutura própria, né, para juntar dados, etc., tá, para colocar disponível. Então, você tem a Fundação Getúlio Vargas, né, você tem a revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, que tem sua linha editorial própria, etc., etc., também, mas é uma fonte muito boa, né? Uma fonte muito boa. A pessoa, né, tendo uma capacidade, né, de discernir bem, tá vendo? Necessariamente, tá vendo? Se você for, né, um economista, né, que tem uma formação mais plural, uma conotação mais intelectual do que a média, né, que tem uma formação mais menor, de pouca leitura e tudo, tá vendo? Se você for uma pessoa dessa, nada impede de você
mesmo não concordando, né, com a Fundação Getúlio Vargas, de você ler. Ela tem a Conjuntura Econômica, que é uma publicação maior, e tem outra, mais específica, dizendo que tem uma fonte muito grande. O próprio boletim não, o blog do IBRE, é muito necessário que as pessoas acessem periodicamente, né? Porque, inclusive, no blog do IBRE, tá? Instituto Brasileiro de IBRE, né? Eu não sei como é, né? Mas é lá da Fundação Getúlio Vargas, esse blog, e aí tem pessoas com tendências, né, teóricas bem diferentes. Tem desde, né, aqueles mais Fundação Getúlio Vargas propriamente dito, e aqueles que são da Fundação Getúlio Vargas que são mais, né, plurais, né, como o caso do Manuel Pires. Aí você tem o IPEA, que tem a Carta de Conjuntura, que também é uma fonte muito boa. Você tem a parte, né, das informações divulgadas pelo Banco Central, divulgada pelo Banco Central, que também é uma fonte muito boa. E aí mencionei essas, né? Muitas universidades têm suas, suas publicações de análise de conjuntura, né? Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá onde eu estudei, também eles têm um grupo de conjuntura muito antigo, né, desde a década do início dos anos 80, quando ainda era conduzido pelo saudoso professor Antônio Barros de Castro. Então, uma boa parte das universidades tem isso. A Unicamp, né, tem seu grupo de conjuntura, a USP, né, tem o tradicional e poderosíssimo, né, tem a FIP, né, Fundação de Pesquisas Econômicas, que publica é, mensalmente informações FIP, tá, informações FIP. E aí, quando a gente pega isso, tá, o que a gente faz? Né? Tem gente, né, que pega, né, essas informações, né, da Fundação Getúlio Vargas e divulga, né, divulga. Tem gente que pega as informações do Banco Central e divulga, né? A pessoa não está apenas sendo um meio, né, um meio, não objeto não, talvez seja relativo, mas um meio de repassar. Né? Por quê? Né? Porque nós, né, como somos da área de economia, né, quando a gente pega esses boletins, eles têm um formato muito padrão. Tem um formato muito padrão que você pega os dados e, a partir daqueles dados, você vai fazer um texto, né, para explicar aqueles dados. Então, você pega o material do IPEA, pega o material da Fundação Getúlio Vargas e do Banco Central, faz isso. Né? E isso, né, quem faz isso frequentemente, né, passa, né, até fazer um texto muito palatável. Mas quem não tem prática, tá vendo? Ninguém vai ler um texto. Né, de uma pessoa que não tem prática nenhuma, tá vendo, de escrever, né, você pega os dados, a pessoa vai divulgar aqueles dados. Né, que nós já temos muita dificuldade de escrever, com um texto muito ruim. A pessoa não tem prática de fazer essa análise. Né? É diferente de você pegar, fazendo um boletim lá do IPEA, um boletim lá do Banco Central, um boletim da Fundação Getúlio Vargas, mesmo de dentro das universidades, os casos da USP, né, da FIP, né, do seu boletim de informações FIPs, lá da Unicamp, da UFRJ. A UFRJ hoje está mais no campo da, da do canal de YouTube. Né? Eles não estão publicando especificamente uma publicação, como eles faziam ali de forma muito tradicional nos anos 80, 90, até nos anos 2000, ali até 2010, por aí assim, eles ainda publicavam um boletim periódico. Dito isso, né, quem não é de uma instituição dessa que faz análise de conjunturas, quando você se depara com as fontes dessas, né, como é que você vai entender o processo de análise de conjunturas, né, como mero divulgador, mas sabendo que você não é, né, o autor daquelas análises. Né? Você pode estar retransmitindo, né, informação da reconhecidíssima e poderosa Fundação Getúlio Vargas, você pode estar reproduzindo, retransmitindo informações provenientes do Banco Central, mas
Entendendo? Isso, às vezes, mais como uma questão pedagógica, porque se for alguém, né, que não tenha o know-how e não tenha legitimidade para isso, você não vai deixar de ler os próprios boletins da Fundação Getúlio Vargas, os próprios boletins do Banco Central, o boletim do IPEA, né, para ler, tá vendo? Para ler uma reprodução daquilo por quem não tem legitimidade, né, e não tem o know-how ainda suficiente para trabalhar com análise de conjuntura. Então, essa era a observação que eu queria fazer, entendeu? Um pouco para ir dando essa noção de análise de conjuntura. E aí é interessante, né, nesse aspecto, por quê? Tá? Porque no texto da atividade, né, que eu vou falar no final, né, da atividade aqui, tá? O autor faz, eu passei lá, dando para vocês lá no AVA, o autor faz uma discussão muito legal a respeito, dando da parte de método, de metodologia de análise de conjuntura. Mas aqui eu vou dar uma, uma noção geral de análise de conjunturas e nas próximas aulas eu vou fazer uma coisa mais estruturada, mais dos nossos colegas, né, professor Hélio e professor Rones. Primeiro aqui, o que é análise, né, de conjuntura? Tá? Que é a parte que eu coloquei aqui para vocês. Né? O que é análise de conjuntura? Isso também pode ser respondido de várias formas, né? De várias maneiras. De várias formas, de várias maneiras. A primeira é dizer o seguinte, você parte logo para o que é análise de conjuntura. Mas e o que é conjuntura? O que é conjuntura? Você pode dizer isso de várias formas. Você vai dizer o seguinte, você vai alguém por acaso, nós podemos estar conversando, né, tomando ali um café cortado ali na lanchonete, claro, você vai tomar café com pessoas com que você tem absoluta confiança, tudo que você tem amizade, é muito legal você conversar com as pessoas. Você está conversando lá, lá em 1981, tá? O Brasil teve uma das primeiras mais drásticas recessões, né, quando o Delfim Neto era ministro da Fazenda. Isso chamou muita atenção, tá vendo? Porque fazia a economia brasileira, né, da década de 1950 para a década de 80, crescia uma média de 10%. Aí, em 1981, você tem lá uma informação, um dado absolutamente necessário de análise de conjuntura, que o país teve uma recessão, foi lá no fundo do poço em 1981. Tá? Então, mas você está lá atrás, né? E a pessoa vai dizer assim, não pode mais falar disso. Mas eu quero saber o contexto daquilo ali, a conjuntura. Como é que eu entendo o que foi que aconteceu ali em 1981, tá? Para compreender lá a respeito, né, de você dizer para mim, né, que a primeira grande recessão, né, do Brasil, né, do século XX, ali foi em 1981. Você não está me dizendo absolutamente nada. Eu quero entender o que isso significou, tá, o que isso representou, quais foram as razões, né, de ter acontecido esse fenômeno absolutamente inusitado, né, para os padrões da economia brasileira naquele momento. Aí você traz isso para cá, dizer o seguinte, né? Você fala uma coisa lá para trás, as pessoas, se estiverem conversando lá, né, questionando, né, querem sempre saber o que a gente chama de contexto. Né? Aí, em 1992, né, quebrou o tradicional, um centenário banco lá da Inglaterra, né, que era, eu esqueci o nome do banco. Aí a pessoa diz, poxa, me diz o contexto disso aí lá naquele momento, que eu quero entender por que isso aconteceu lá naquele momento. Aí você diz assim, aí você, hoje, nos dias de hoje, né, aí você diz, no dia de hoje, quando você fala, né, de conjuntura, né, assim, o que é conjuntura? O que é conjuntura? O que é conjuntura? Conjuntura é aquilo também que nós estamos vivendo naquele momento. É até um pleonasmo, se dizer, tá vendo? A conjuntura atual. É até um pleonasmo de dizer, que nem eu disse agora, né? A conjuntura a qual nós estamos vivendo, porque a conjuntura já é isso, né? É aquele momento, tá vendo, no qual nós estamos vivendo. E a conjuntura, ela não é, tá vendo? Ela não é uma fotografia, ela não é uma paisagem, tá? Não é uma paisagem.
A conjuntura, ela é uma loucura, né, vamos dizer, um redemoinho para quem conhece, para quem conhece, né, da parte, né, anda de barco, essas coisas, tá vendo? A última vez, como eu falei para vocês, que andou de barco foi no mês passado ali para visitar ali o Encontro das Águas, né? E te contei aquela história, né? Que fazia a imagem, né? De que muitas pessoas têm língua de pirarucu. E eu aprendi lá, né? Que eu não sabia. Aprendi também a questão, né? Por que que uma água é escura, por que que uma água é barrenta ali no Encontro das Águas. Então, para quem entende de barco, para quem tem essa, tá? Você fala em redemoinho, as pessoas verificaram, tá vendo, é a loucura, né, da água em um determinado espaço, né, de um rio ou de um igarapé. Então, a conjuntura é isso, né? A conjuntura é isso porque a conjuntura é a composição, né, de um conjunto de atores sociais, um conjunto de eventos, de acontecimentos, um conjunto de variáveis, tá vendo, que juntas, né, ela constitui a conjuntura. Então, você vai dizer assim, você pode falar o seguinte, a conjuntura, né, dos Estados Unidos, a conjuntura brasileira, a conjuntura acriana, a conjuntura da América do Sul, a conjuntura especificamente, né, aqui do Cone Sul, a conjuntura, né, da Europa, a conjuntura do Reino Unido, né, ou a conjuntura global, né? Quem que é, que é mais, né, afeta a quem estuda relações internacionais ou relações econômicas internacionais. Mas no caso, tá vendo, quem tá vendo, trabalha, né, com taxa de câmbio, para entender isso tem que entender, tá vendo, a conjuntura, né, mundial. Então, que eu estou dizendo, tá vendo? Eu já disse que a quantidade de fontes que nós dispomos hoje, né, para análise de conjuntura, ninguém dá conta. Né? Ninguém dá conta porque você tem tanta coisa que as pessoas mandam para a gente de texto, de texto, de texto, e ninguém dá conta de fazer a leitura. Tá? Mas, né, aí a gente vai voltando para o mundo real, tá? O mundo real, aí você vai verificar que tem uma quantidade imensa de conjuntura para você dar conta também, não só de fonte, mas de conjuntura. Porque entendeu? Se você quer entender o Brasil hoje, entendeu? Não é muito apropriado você desconhecer a conjuntura dos Estados Unidos. Não é muito apropriado você desconhecer a conjuntura da relação dos Estados Unidos com a China. Não faz muito sentido, tá vendo? Você querer entender a conjuntura brasileira, tá, sem entender alguma coisa da situação da Argentina, né? Da Argentina. No caso do Acre, né, você, eu quero trabalhar aqui, né, estudar não, fazer uma análise de conjuntura do Acre. Então, você tem uma quantidade grande de informações, né, desde o que está acontecendo em cada município, desde indicadores econômicos, desde problemas, né, de conflitos políticos, né, entre diversos é, segmentos políticos, que tudo isso é necessário. E você não entende, né, o Acre sem entender a conjuntura nacional. Né? Então, colocando o quanto, né, a pessoa perguntar o que é a conjuntura. A gente já sabe que a conjuntura é aquele momento que nós estamos vivendo. Né? Já disse que é pleonasmo, né? Até eu estou dizendo aqui para que vocês falaram, eu tive uma interação com o professor, você chegar num canto e falar o seguinte, né? Na conjuntura atual, aí depois dizer, tive uma interação aqui já interagi com o professor Porfírio, mesmo que você seja só ouvindo, né? Isso também é uma interação. Eu já interagi com o professor Porfírio, né? E você falou conjuntura atual, e eu estou dizendo que é um absoluto pleonasmo, né? Mas isso não impede a gente falar que a pessoa, às vezes, é necessário você falar para algumas pessoas, tá vendo? Para que nem todo mundo tenha a compreensão na devida medida, né, do que é a ideia de conjuntura. Tá? Então, eu já disse que a conjuntura não é uma paisagem, a conjuntura é um redemoinho, né, composto de forças que estão lutando entre si, às vezes, né, na mesma direção, às vezes em sentidos contrários, e é, essa conjuntura está dando que quem vai fazer análise de conjuntura que vai ter de se deparar. E aí, dizendo o seguinte, tendo essa ideia, né, do que é a conjuntura, né, como é que se faz análise de conjunturas? Como é que se faz isso, né, análise de conjuntura? Então, alguém, né,
vou só fazer um parênteses aqui, uma parada aqui. Se tem alguém que queria, né, fazer alguma observação ou um comentário, né, tanto dos alunos, né, como dos professores, né, quem está fora da sala não pode fazer, né, mas, dependendo quem está dentro da sala, né, se desejar fazer algum comentário, alguma pergunta, né, até aqui, eu ficaria, pelo menos em algum momento, muito feliz. Né? Não só tomando aquele café da felicidade, mas talvez se alguém se manifestar para fazer alguma pergunta, seria muito, muito interessante. Vai lá, professor. Dá um tempinho enquanto o professor Porfírio bebe uma água, toma um cafezinho. É importante, né, nesse estudo, né, que a gente está desenvolvendo aqui, a compreensão da análise da conjuntura ou da conjuntura é entender exatamente esse caráter dinâmico, né? Como bem disse o professor Porfírio, não é um retrato, né? São um conjunto de situações, atores e forças que estão interagindo em determinados momentos na mesma direção e em determinados momentos em sentidos contrários, né? Então, é, é preciso é preciso se munir de todas as ferramentas para fazer uma interpretação ou análise, né, de todos os fatores que vão trazer a interpretação desse, vamos chamar, redemoinho, que é uma analogia bem pertinente, desse redemoinho de acontecimentos que envolve um determinado cenário de um determinado foco de estudo, né? Seja do Acre, seja da região norte, seja do Brasil, seja de Rio Branco. Quais são as forças, os atores, quais são as variáveis a ser analisadas, né? E entender que elas não estão estáticas, elas se movimentam. Muitas delas em sentidos favoráveis ou contrários. Só isso, professor. Tá legal, professor, obrigado. Alguém mais quer falar? Eu tenho olhado aqui, né, tem apenas 4 ou 5 alunos, né, aquelas sumidades, né, já parece que saíram, né, ou seja, a gente convive, né, com essas situações, né, todo o ambiente. E isso é interessante justamente, né, porque nós estamos tratando de uma coisa aqui que diz respeito à nossa interação sobre o objeto de economia. Eu falei a respeito do que é conjuntura, aí vamos dizer assim agora, e aí está a pergunta aí para vocês, o que é análise de conjuntura? Né? Análise de conjuntura. Como é que a gente pode se aproximar da ideia do que é análise, entendendo o que é a conjuntura, como é que a gente pode se aproximar da análise de conjuntura? Nós temos na parte, né, do desenvolvimento do conhecimento, tá? Do desenvolvimento do conhecimento, uma primeira grande, ah, uma primeira grande publicação que foi feita pelo René Descartes, né? O René Descartes chamado A Questão do Método. Tá? O Descartes, ali, tá vendo, quando ele fez aquele trabalho, ele tinha a pretensão, tá, de que você tinha caminhos objetivos, tá, para é, proceder, tá, e descobrir a verdade, tá, de forma bastante razoável de quase tudo que você fosse, né, de que você se dispusesse. Ele, quando começou a escrever esse trabalho, né, ele se deparou, né, com a situação de que ele só foi, né, descobrindo perguntas, só foi descobrindo pergunta, né, e chegou no final da questão do método, né, que ele tem quatro grandes orientações para dizer para, né, as pessoas, né, que se propõem a fazer alguma coisa, se propõem a compreender alguma coisa, né, que aí eu não sei de qual, mas só sei que são 4 grandes orientações, tá? E dentro daquele livro lá da questão do método, mas tem uma que se destaca, né? Tem uma lá que se destaca, que é a questão da análise. Né? Então, se você, vamos dizer assim, entendeu? Uma dessas
dessas 4 orientações, né, do René Descartes, é referente à análise. E o que é análise? É, análise é você esquartejar algo. Você pegar algo e esquartejar. Aí vocês vão dizer, e o que é esquartejar? Né? Quando as pessoas, né, que trabalham lá em abatedouro, essas coisas, tá vendo? Mata o animal lá e logo que mata, que tira o couro ou que pela, a primeira coisa que faz é esquartejar, né? Vai um quarto para um lado, um quarto para o outro, tá vendo? Então você divide ali. Então, a primeira coisa que é feita, né, primeira coisa, que é feito, né, para quem vai estudar algo é análise, é esquartejar, né, é repartir, é dividir aquilo. Você levantou a mão de novo, Elis? Foi, era só para lembrar, né, para o senhor anotar aí as 4 regras, que é a evidência, a primeira, que é a da análise, que é essa de esquartejar, a regra da síntese e da enumeração. Evidência, análise, síntese e enumeração. Tá bom. Obrigado, professor. Tá. Então, e aí tem o segundo ponto, né, da questão da análise, é que aí não está só no René Descartes, não está só nele, né, que é essa questão, tá vendo, de você fazer análise e da análise você fazer a síntese. Porque não adianta só, deixa eu fazer um parênteses aqui, né, não, é a coisa mais estressante, né, você conversar com alguém que não é tão culto, tá vendo? Que é você chegar, vai tomar um café e a pessoa diz, oh, hoje está um pouco nublado, ou para ali o sol saiu. Aí você começa a contar o que saiu no Jornal Nacional, o que saiu na Globo News, e começa a fazer um rosário, né, transmitindo informação, né, isso, né, que é chamado, né, é, muito de forma sofisticada, né, pelo professor que eu tenho uma grande admiração, chamado de falatório, né, de falatório, né? Você vai conversar com alguém e a pessoa, dia hoje está quente, dia hoje está frio, eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça. Professor, tá vendo? Vai ter aula hoje? Professor, como vai ser a avaliação tal? Professor, quando é que termina o semestre? Né? São um tipo de falatório que você não tem, tá tendo, pelo menos em algum momento específico, né, a possibilidade de desfrutar da pessoa fazer uma reflexão sobre algo, né, algum assunto sobre a gente. Né? O que a gente tem, na maioria das pessoas, é aquele falatório infindável, né? A pessoa contando, eu conversei com fulano, tá dando fulano, com isso eu aprendi isso, etc, etc. Então, essa questão do falatório é um pouco como é que se a pessoa, né, vai fazer análise de conjuntura e ficar só no esquartejamento, né, e não tiver essa capacidade de fazer a síntese, né, que é uma outra das regras, né, do método do René Descartes. Né? Mas isso nada impede, também das pessoas, né, que a maioria das pessoas não faz reflexão, né, sobre um determinado assunto que você está conversando, numa lanchonete ou em algum canto, não faz reflexão sobre algo. É só o falatório. Né? Vai chover, vai fazer sol, eu peguei uma topada, lá em casa eu briguei, né, com meu irmão. Então, isso também que eu acho fantástico, né? Essa imagem do falatório para essa situação, e se adequa muito para a gente entender, né, sobre como é que a gente entende a questão da análise de conjuntura. Né? Você se restringir a questão do falatório e não dar um passo seguinte. E aí, é, feito isso, né, dessa questão do falatório, questão de que a análise vem lá do René Descartes, né, e mesmo se você pegar o método, né, de outros grandes teóricos, né, do teóricos de como abordar as coisas, né, como a própria síntese, né, do Kant, né, essa questão do da parte material e do. Aí eu esqueci, né, a síntese do Kant. Né? Mas depois você vai para aquela síntese, né, da dialética do Hegel, né, da síntese, da síntese e da tese, da antitese, né, que foi um pouco incorporado pelo Marx, e
Aí você tem outro grande livro, né, que trata dessa questão, né, que é citado no texto do Sebastião Velasco, que vocês vão fazer o fórum é, até o dia 26, que ele menciona o livro do Emile Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Né? Depois você tem o grande esforço, né, do Max Weber, que ele vai fazer aquilo que é muito útil para a questão da análise de conjuntura, que ele vai dizer o seguinte: o Emílio Durkheim dizia que você pode estudar os fenômenos sociais como se você estuda os fenômenos naturais. Você tem uma objetividade, tá vendo, absoluta. O, a objetividade é uma neutralidade. Né? O Max Weber vai dizer o seguinte, tá vendo? A objetividade é necessária para você fazer os trabalhos, tá vendo? Em busca, né, de conhecer algo. Tá vendo? A objetividade é necessária, mas não tem a possibilidade de você ser neutro, né? Não tem a possibilidade da neutralidade. Então, isso são informações muito interessantes, né, para entender essa questão do que é análise de conjuntura. Então, eu vou seguindo aqui, tá vendo? Dando algumas informações sobre, tá, o que esses dois capítulos que eu passei, que eu já disse, né, a pessoa foi contratada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação para fazer uma cartilha sobre como fazer análise de conjuntura. Eu vou pegar essas informações bem um pouco dispersas, em apenas dois capítulos, para um pouco conversar sobre a ideia, né, de análise de conjuntura. Aí o que, é que ele vai dizendo aqui? Né? Assim, eu vou mencionando essas partes que estão grifadas, né? E aí, para não se alongar muito, né? Para antes de chegar lá, nossa hora, a gente terminar. Né? Aí ele vai dizer que primeiro ponto que ele se refere, né? Eu falei, né? Já falei que a conjuntura está dando um redemoinho em tudo, e quando você vai fazer alguma coisa, né, da análise de conjuntura, aí ele utiliza essa questão aí, tá vendo, do jogo de xadrez, né, devido à questão social e política, né, que você se depara com essa situação. Eu já falei, você se depara com a conjuntura, como é que você vai fazer análise de conjuntura? O que é isso? Né? Como é que a gente pode entender? Né? Aí eu vou lendo essas partes, né, que ele pôs aqui, como o texto, né, que ele fez foi lá para o sindicato, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e aí ele menciona muita questão prática, né, do sindicato. A luta sindical, né, seja ela puramente reivindicativa ou política, assemelha-se a uma guerra onde se confrontam interesses contrários. O mesmo vale para o conjunto das lutas sociais. O que ele está dizendo aqui? É como ele diz assim: se a conjuntura é esse conflito de interesses, é esse conflito, né, do encontro de atores sociais, né, então, se você vai fazer uma análise de conjuntura para uma federação empresarial ou para a federação de trabalhadores, né, ali você está fazendo um trabalho no sentido de mostrar qual é a melhor estratégia, a melhor maneira, ou da federação, ou da entidade empresarial, ou da entidade trabalhadores, elas interagirem e lutarem por aquilo que eles estão buscando. Né? E aí você vai verificar, né, que os, os textos, né, são muito, a quantidade muito grande. Se você pegar aí no site das confederações empresariais, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Agricultura, o que mais você tem lá são análises de conjunturas no sentido de tentar dizer como é que a situação se encontra e o que se deveria fazer para isso. Né? Da mesma forma, tá vendo? Como o professor Robson tinha mencionado a questão do DIES, o DIES, né, é uma é um departamento intersindical da área dos trabalhadores, que ele lá está fazendo análise de conjuntura para assessorar os sindicatos dos trabalhadores, ver como eles podem lutar pelos seus interesses. Embora não pareça à primeira vista, a luta social é uma guerra com interesses contrários e exercícios, né, contrapostos. Como eu já falei, aí ele menciona, né, com bastante detalhe, aí, né, se o sindicato de educação vai fazer uma reivindicação, seja para o governo, né, o secretário de educação, o ministro da educação, seja para o dono de uma escola privada, ali você está vendo como se fosse numa guerra, tá? Porque você está
lidando com interesses absolutamente contrários, né, contrários. Mesmo que, para se fazer o discurso, né, é, desse embate, o discurso tem uma conotação de interesse comum e tudo, mas ali você é conflituoso. Eu vou ler essa parte aqui, né, que está colocada aqui. Análise de conjuntura e aplicação da arte da guerra, uma guerra que tem que levar em conta a realidade puramente militar e, ao mesmo tempo, a situação e política geral. Sem uma exata análise de conjunturas, é como entrar numa briga com os olhos vendados, enquanto o inimigo está vendo perfeitamente onde golpear. Por que ele enfatiza tanto isso, né? Essa questão, né, de análise de conjuntura é uma guerra? Né? Por quê? Eu não estou falando, né, desses momentos que nós pegamos um texto de análise de conjuntura da Fundação Getúlio Vargas e vamos lá divulgar para outra pessoa. Né? Outra pessoa. É claro que se você não der o próprio texto da Fundação Getúlio Vargas para a pessoa ler, você for reescrever, fica numa qualidade de pobreza, né, extraordinária. Né? Então, mas muitas vezes, né, você tem isso. Esse tipo de situação não é análise de conjuntura, né, porque a análise de conjuntura, aí é só, agora vamos se situar aqui um pouco limpando o terreno, a análise de conjuntura tem um objetivo bem definido, um objetivo bem definido, que é, né, fazer análise de conjuntura para tomada de decisão. É claro que nós aqui, dentro da universidade, estamos falando sobre análise de conjuntura como uma atividade pedagógica. Uma atividade pedagógica que cada um, quando for, né, para o Banco Central, tem um economista que não tem, né, o sonhar em trabalhar no Banco Central, quando for para a Fundação Getúlio Vargas, quando for para a USP, quando for para o IPEA, né, você já tem uma ideia, você vai se encaixar, né, e toda aquela metodologia que ele já usa lá, de coleta de dados, daqueles programas que é só apertar no computador, o resultado já sai de lá de forma imediata, e eles têm o trabalho só de escrever, né, os textos. Né? Então, se vocês que estão aí acessarem cada uma desses materiais, vocês vão verificar que passa anos, de ano para ano, de mês para mês, tá vendo? Você até cansa de ler, né? Porque os assuntos são os mesmos, se repetem, etc. Às vezes fica até cansativo. A gente lê muitas vezes por obrigado por ócio do ofício, tá vendo? Mas que é uma leitura que não é muito agradável. Então, esse tipo, né, de análise de conjuntura desses órgãos, né, tem o objetivo de passar informações para o governo, passar informação para todo mundo, para que as pessoas possam tomar a decisão. Mas quem está dentro que é muito divulgado, né, o pessoal, né, dessas agências de investimento, né, como a Rico, a XP, né, que agora é a mesma coisa, o Itaú comprou, praticamente você tem uma concentração quase absoluta, né, você está lá dentro no sentido ah, de ajudar, né, os clientes daquelas agências. Então, lá em casa, né, as pessoas me passam o boletim lá de análise de conjuntura, né, de uma qualidade impressionante, mas é claro que é mais fundado, com informações, me passa o boletim da XP, né, eu fico assim, um pouco impressionado, né, com a qualidade técnica em termos de poderio né, que eles têm para fazer pesquisa daquela magnitude, né, para passar para os clientes, né, coisa impressionante. Então, mas se você não trabalha lá no Itaú, você não trabalha no Santander, né, ou não tem a pretensão, né, de ir lá para aquele prédio extraordinário lá de Madrid, né, que você vê de longe, passa 3 horas da manhã, as luzes todas acesas, né, como talvez, né, o maior símbolo que você tem ali em Madrid, aquele prédio majestoso, né, do Santander, você vê tudo vermelho. Você não tem essa pretensão, você mais vai fazer uma análise de conjuntura para uma entidade sindical ou para uma entidade empresarial aqui do Acre, você sabe que você vai fazer análise de conjuntura para, tendo uma determinada finalidade. Lembro que eu estava
há uns, né, lá ali em 2009, por aí, você estava conversando com um empresário, né, dentro dessa loja de material de construção, e ele estava atrás, né, de uma pessoa, né, que pudesse fazer esse trabalho. Porfírio, eu estou atrás de alguém, né, que possa me orientar sobre a questão, o que eu posso comprar mais, comprar menos e tudo, para fazer essa análise para mim periódica, né, a respeito disso. Né? Se você vai trabalhar numa grande lógica dessa, né, você vai fazer análise de conjuntura com um objetivo. Né? Ou mesmo, né, se não é nada desprezível, né, você divulgar as informações das análises de conjuntura disponíveis. Né? Infelizmente, aqui na UFAC, a gente ainda não tem a realização de análise de conjunturas. O que a gente faz aqui é reprodução daquilo que existe, né? Devido a uma série de limitações, né? A questão de você precisa de programas para um pouco organizar os dados para você ter a sua própria organização, ou então pegar mesmo lá vindo do IBGE, também uma limitação de texto, né? Porque não é fácil, podendo você segurar um boletim de análise de conjuntura, tá? Sem uma dedicação muito grande e sem a possibilidade de você ter um texto muito fraco, né? Um texto muito fraco. Reescrever, né, os boletins de conjunturas, né, já sai uma coisa meio porcaria, tá vendo? Imagina você fazer do zero, isso também é uma limitação. Então, ele fala essa questão, tá vendo, de que é uma guerra porque você tem um objetivo, né, de ir para fazer análise de conjuntura. Qualquer ação, né, pressupõe uma análise de conjuntura. Aqui ele faz uma coisa mais geral, né, diz o seguinte, né, se você vai sair de uma casa para ir para um apartamento, essa decisão que você vai tomar, você fez uma análise de conjuntura. Pegou aquelas informações, analisou, viu, as implicações, né, daquela situação e tomou a decisão para se mudar da casa para um apartamento. Se você vai fazer uma viagem, ou se você vai, né, comprar, né, algum objeto, ele está colocando aqui que tudo que se faz, né, numa determinada magnitude, você está fazendo uma análise de conjuntura. Né? É claro, né, que mesmo que muitas vezes essa análise de conjuntura seja apenas implícita, né? Você não está revelando, você não está exteriorizando, né, a análise de conjuntura. Mas para você tomar a decisão, você tem alguma análise de conjuntura ali envolvida. Né? Entender para onde sopram os ventos políticos, né, econômicos, sociais ou comportamentais de um determinado momento é essencial para saber como navegar e, sobretudo, como mudar os ventos a seu favor. Né? E aí, né, geralmente, as pessoas utilizam, tá vendo? Um jargão, né, muito surrado daquela moça lá do, não sei o que, no País das Maravilhas. Vocês aí me ajudam aí, por gentileza. Alice. Alice no País das Maravilhas. Você utiliza aquela surrada, né, expressão, né, para quem não sabe para onde vai, né, todos os ventos, né, eles são úteis, né, assim, levam, né, mas você não sabe, né, o que a gente vai fazer, não sabe, não se decidiu, tá? Então você fica, se na vida, né, você não tem uma decisão, não sabe. Todo mundo aqui decidiu, né, fazer um curso superior, já sabe, né, que para onde vai, que vai terminar o curso. Né? Mas, como dizer, alguém, né, que está terminando, né, o ensino médio, não sabe qual é o curso que vai fazer tudo, então, chegar na hora, qualquer coisa que aparecer, se adequa aí a essa questão da Alice no País das Maravilhas. Eu não sei a expressão literal correta, tá vendo? Mas vocês já ouviram isso, tá vendo? E vão ouvir muitas vezes, né, essa expressão. Se alguém puder achar aí e falar a expressão correta, eu até ficaria muito alegre. Né? Então, o que, é que ele está dizendo aí? Entender para onde sopram os ventos, né, políticos, econômicos, sociais ou comportamentais de um determinado momento é essencial para saber navegar e, sobretudo, como mudar os ventos a seu favor. Então, se você vai, assessorar um sindicato, né, você vai fazer análise de conjuntura,
Você vai conhecer aquilo, que até ele diz aqui, né? Fazer análise de conjuntura é conhecer a realidade, é estudar aprofundado, né, aquela questão para tomar a decisão. E você conhecendo profundamente, né, aí você vai dizer, né, para o sindicato empresarial ou para o sindicato de trabalhadores, né, que decisão deve ser tomada a partir daquela análise de conjuntura que foi realizada. Depois ele vem com outro tópico aqui, né? Análise de conjuntura não é um cálculo matemático, e aqui eu vou me aproveitar, né, para um pouco ficar dando tempo, que é o seguinte, né? É o seguinte, análise de conjuntura você está analisando ali, pleonasticamente, né, o momento atual. Mas para que você faz análise de conjuntura? É para fazer previsão. Você faz análise de conjunturas, fazer essa previsão para auxiliar alguém a tomar decisões, né? Auxiliar alguém de decisões. E a gente vai ver a técnica, né, de fazer previsão lá para frente, que é a construção de cenários que a gente vai ver lá no mês de janeiro. Né? No mês de janeiro. E aí é o seguinte, né, que é a coisa, até a gente vai, quando a gente verificar o texto da moça sobre a questão da construção de cenários, vai dizer o seguinte: ninguém tem como prever o futuro. Tá? Se ninguém tem como prever o futuro, por que a gente vai fazer análise de conjuntura? Tá? Se a gente faz análise de conjuntura para fazer previsão, e se nós não temos como prever o futuro, essa é uma situação que ajuda muito, né, a gente ir aumentando a compreensão, a nossa compreensão a respeito, né, do sentido de análise de conjuntura. Né? A análise de conjuntura, você vai estudar aquele momento ali que se está vivendo, todos os detalhes, indicadores, né, de inflação, de desemprego, indicadores, né, de taxa de juros, indicadores de taxa de câmbio, indicadores, né, lá do mercado de trabalho, você está fazendo aquilo para poder fazer previsão. Fazer previsão no futuro, né, ver como é que as coisas vão fazer no futuro. Só que, o que ele está dizendo aí, análise de conjuntura não é um cálculo matemático, né? Até porque não dá para você fazer um cálculo matemático e dizer o que vai ser daqui a 2 anos, vai ser a um ano. Mas, tá vendo? Análise de conjuntura, você pode fazer análise de conjuntura para fazer os cenários, para fazer a discussão a respeito, tá vendo? Do que, tá vendo? Seria, né? Poderá ser, tá vendo? Certas situações daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? Porque você pode dizer o seguinte, né? O Acre, né, é um estado, né, que passou essas aí, né, década de 60, década de 70, 80, 90, primeira década de 2000, a segunda, né, nós estamos hoje. Aí quem tivesse lá na década de 80, né, que você tinha um ambiente mais, o ambiente acadêmico era mais preocupado com o estudo do Estado propriamente dito, e lá na década de 80, alguém, né, poderia imaginar que o Acre seria isso hoje, né? É certo que muitas das discussões que foram feitas lá era referente ao que está acontecendo hoje. Só é claro que, né, aquilo que foi discutido lá na década de 80 serve para o entendimento e compreensão. Tá? Que você não pode fazer isso, colocar no cálculo matemático e tá. Então, eu queria fazer realçar isso, tá dando de que a análise de conjuntura ela é feita para tomar decisão, e a tomada de decisão é no sentido de você prever o futuro. Só que nós não temos como prever o futuro. Tá? Isso é que se deve entender, primeiramente. Né? Os seres humanos têm consciência da concatenação da realidade, né, e do peso de cada coisa. Né? Eles podem mudar o futuro, né, que haviam previsto. O acolhimento, o conhecimento transforma o homem de objeto de análise em sujeitos, em ator e autor de determinada ação. E essa ação, ao se desenrolar, entra na composição e configuração da nova conjuntura que está em constante movimento. Então, a gente sabe que, comparando, né, com outras situações, ao mesmo tempo que os sindicatos estão fazendo análise de conjuntura, né, por meio dos especialistas, né, eles são os autores, os atores, né, privilegiados para influenciar o futuro. Né? São eles que estão tomando as decisões. Né? Você não sabe, né, o que é o futuro, mas você está fazendo cenários, e a técnica de cenários é interessante, né, porque você pode dizer, o Acre daqui
daqui a 10 anos, né, a essência, né, da técnica de cenário. O Acre, daqui a 10 anos, né, vai ser um estado onde, tá vendo, 3 ou 4 cidades, né, tenha um teatro, 3 ou 4 cidades tenha um museu, 3 ou 4 cidades, né, tenha um ambiente cultural bastante desenvolvido, né? Aí você pode construir outro cenário, né? Daqui o estado do Acre, quando ele vai continuar nessa toada, vai imitar muito Rondônia, Mato Grosso, né? Daqui a 10 anos, né? Você vai encontrar, tá dando uma sociedade, né, baseada aí de gente, né, de bota, de chapéu grande aí, tá dando, sem uma vivência culta, tá dando muito grande, tá dando. Então é o que a gente encontra, né, para essa parte aqui mesmo, né? Mas a pessoa, quando constrói esses cenários, é no sentido de ter a possibilidade, né, dos entes governamentais fazer alguma coisa, tá vendo, que comporte todo mundo, né? Não só as pessoas, né, de, de bota, né, de chapéu grande, né, que passeiam pelas cidades, né, é, que passeiam pela cidade e vão para os bares, etc., podendo, mas também algumas pessoas, né, que desejam ir a um museu, que desejam ir a um teatro, etc., podendo, tudo isso, né, pode fazer parte, né, da paisagem acriana daqui a 10 anos. Né? Então, a construção, a ideia da análise de conjuntura, né, é nesse sentido, né, de ninguém é capaz de prever, mas é obrigado, né, ninguém é capaz de saber o que será no futuro, mas é obrigado pela análise de conjuntura de prever algo, né? Porque isso é a função da análise de conjuntura. Eu vou passar aqui, né, rápido. Eu vou só pegar aqui, né, aqui ele está tirando do Betinho, né, que o Betinho está dizendo o que é análise de conjuntura. Aqui, ó, essa citação que ele está colocando aqui, tá, é tirada de um livro muito clássico, né, chama Como Fazer Análise de Conjuntura, que é do Betinho, né, do Herbert de Souza. O Betinho é irmão do Enfio, né, de um grande cartunista que tem no Brasil. O Betinho, ele que puxou ali na década de não sei o que, acho que era na década de 90, né, um movimento, né, em favor do combate à fome, né, por uma organização que ele criou, o IBASE, que foi em função, né, de os dois irmãos, né, tanto o Betinho como o Enfio, eles faziam o processo de transfusão de sangue e pegaram a doença, eu não sei se foi hemofilia, uma coisa, eu não sei qual foi a doença que os dois, né? Sei que o Betinho morreu muito, muito magrinho, né? Mas uma pessoa um cidadão que teve ideias geniais e ele fez esse livro clássico, Como Fazer Análise de Conjuntura. E aí a análise de conjuntura é uma mistura de conhecimento e descoberta. É uma leitura especial da realidade e que se faz sempre em função de alguma necessidade ou interesse. Que se faz em função de alguma necessidade ou interesse. Nesse sentido, não há análise de conjuntura neutra. Aí a gente volta lá para o Max Weber. Né? Você pode fazer um trabalho com extrema, absoluta objetividade, com dados, informações e tudo, mas você não tem como fazer um trabalho de forma neutra. Desinteressadas, ela pode ser objetiva, lá no Weber, mas será sempre relacionadas a uma determinada visão de sentido e de um rumo de acontecimento. Então, um pouco substantivo a ideia, tá vendo? De que ninguém faz análise de conjuntura no vácuo. Né? Terceiro, né, a gente já está finalizando aqui, não vai nem dar para passar no outro capítulo, o plano de desenvolvimento só passar aqui. E tem uma citação aqui que é fantástica, né, eles mencionam um filme. Eu vou aqui para a outra parte que está disponível para vocês, porque fazer análise de conjuntura. Aí a primeira, pela própria definição, né, do Betinho,
sobre por que fazer análise de conjuntura, a gente já verificou, né, que a gente tem alguma necessidade, as necessidades, ou alguma instituição tem alguma necessidade, e devido a isso é necessário fazer análise de conjuntura. Aí ele vai dizer assim, todo mundo faz análise de conjuntura. Análise de conjunturas é necessária sempre, qualquer ação individual ou coletiva exige que seja pensada e programada. Isso serve para ação revolucionárias, para uma empreitada comercial, para um projeto industrial. Então, se imagine, né? Um empresário vai tentar instalar uma empresa no Acre, ele vai contratar alguém para fazer uma análise de conjuntura, né? Para poder tomar a decisão a respeito se você é viável ou não fazer, instalar uma empresa aqui no Acre, né? Empresa industrial. Não estou falando, né, dessas partes, né, de comércio, né, parasita, que é uma transferência de renda, mas a parte mesmo de produzir algo, né, concreto. Embora a situação, né, a situação da industrial, né, hoje, né, esteja a participação no PIB brasileiro esteja apenas em 10%. Porque eu queria só fazer um parênteses que eu falei no Betinho lá em cima, falei lá no Betinho lá em cima, a respeito de que ele, todo mundo, né, que talvez quando for estudar a questão de fome, né, que é um problema que está nos infligindo, né, e a situação que nós temos hoje, a informação que nós temos hoje a respeito da situação da fome no Brasil. Né? Nós temos hoje em torno de 20 milhões de pessoas que passam fome. Passar fome é não ter nada para comer. É você depender, tá, de doações. É você correr atrás dos caminhões de lixo. Né? Quando a gente viu aquele vídeo lá na cidade do Nordeste, as pessoas atacando o caminhão de lixo, tirando coisas lá de dentro e comendo. Tá? Nós temos cerca de 20 milhões de pessoas nessa situação de fome, que é chamado, né, se você utilizar o conceito de segurança alimentar, pessoas que estão numa condição de insegurança alimentar grave. E a gente sabe que a gente tem poucos países na América, tá, que tem 20 milhões de habitantes. Então, tu imagina, né, se o Brasil, fosse um país pequeno, né, tivesse menos de 30 milhões de habitantes, né, a gente dentro dele com 30 milhões de pessoas passando fome. É claro que para o economista especificamente, né, ouvir isso não causa nenhuma acessibilidade, não causa nenhuma acessibilidade para 90% das pessoas que fazem economia. Isso eu tenho absoluta certeza. Até porque tem uma pesquisa que foi feita recentemente lá nos Estados Unidos e, dentro, né, das categorias, né, de estudantes das universidades, que foi feito, os estudantes de economia eles estão disparados na categoria, né, de egoísmo e de individualismo, né, exacerbado. Então, falando aqui com paixão a questão de gente passando fome e tudo, isso passa ao largo, né, daqueles pessoas que estudam economista e são mais deslumbradas, né? Mas eu queria passar essa informação, né? Cuba, né, por exemplo, tem 11 milhões de pessoas, né? E nós temos 20 milhões de pessoas que estão passando fome. E nós temos, em termos de insegurança alimentar moderada, que é o segundo nível da questão de dificuldade de alimentação, nós temos 53 milhões de pessoas, que dá uma Argentina inteira de pessoas com insegurança alimentar moderada, né? Quando a pessoa tem incerteza sobre o seu processo de alimentação. Aí tem o outro de insegurança alimentar leve, que não é o caso da fome. Mas eu queria só falar isso, né? Porque eu falei do Betinho, né? Que a questão da fome ali nos anos 90 e tudo, e hoje nós estamos numa situação muito triste, né? Muito dramática, embora eu esteja dizendo isso aqui para economistas, né? Que os mais deslumbrados não tem nenhuma, não, nunca vai cair uma lágrima, né, por causa disso, porque fazer economia transforma as pessoas, né? Pelo menos do ponto de vista. Eu vou até passar para vocês, se vocês tiverem interesse, esse texto que foi publicado na prestigiosa revista, né, de Economia dos Estados Unidos, a respeito dessa característica, né, do que faz, né, os manuais de economia, né, com o ser humano que vai estudar economia. Fechado esse parênteses, né, a gente vai. Vou dar uma corrida aqui, diz que todo mundo faz análise de conjuntura, sem saber, faz análise de conjuntura, eu vou passando, né? E
análise, né, da análise empírica à análise profissionalizada, eu já falei, tá vendo? Você pode fazer uma análise, né, de forma intuitiva, tá, você pegando todo o material disponível. O que não falta é material disponível, que aí você vai dizer o seguinte, né? Você quer fazer um tipo de análise de conjuntura, né, do seu bairro especificamente, você utiliza uma determinada metodologia, vai ouvir as pessoas, né, vai conversar com as pessoas e tudo, você é capaz de fazer uma análise de conjuntura lá. Você quer fazer a análise de conjuntura do Acre, você vai ver as formas, né, de fazer uma análise de conjuntura. Então, você pode fazer isso, né, de uma forma mais é, empírica, né, de uma forma mais intuitiva, até de uma forma mais profissionalizada, como essas que eu falei, né, da Fundação Getúlio Vargas, do IPEA, do Banco Central, dentro da universidade, né, mais tradicional, da USP, né, com lá da FIP, o Boletim das Informações Simples e vários outros. Né? Então, você tem essa gradação aí que você pode se deparar com essa situação. Eu queria só achar uma citação, assim, para a gente ir finalizando, que ele utilizou de um filme, era um filme famoso, né, que, que é muito fantástico, muito. Vocês só me dão um tempo aqui, ver se eu acho essa citação. E, citação do filme, né, uma citação meio. A pessoa colocou lá como se fosse uma citação popular, mas é uma coisa bem erudita mesmo, né? Bem curta. Eu vou subir aqui. Eu sei que está desse lado aqui esquerdo. Não posso deixar de registrar essa citação aqui. A citação do Betinho, não é essa. É que eu não vou encontrar. Já vou fazer outra tentativa, né? Porque é tão fantástica a citação que eu fiquei. Pode ir preparando. Alguém tem alguma coisa aí para um suco para eu poder tomar aqui? É, enquanto eu acho isso aqui. O Porfírio, posso comentar um aspecto enquanto você Pode. procura? Eu queria, talvez assim, adicionar um elemento na questão da conjuntura, né? Quer dizer, a questão que a conjuntura muda, né? Então, nós temos as mudanças da conjuntura na realidade brasileira, né? Nós tínhamos um governo, agora temos outro, mudou significativamente. Então, lembrando o Descartes, quer dizer, o Descartes também viveu uma situação na França que ele teve que mudar para a Suécia, acabou tendo que se deslocar para outro país pela mudança das situações em que ele vivia lá na França. E outra lembrança também, assim, do ponto de vista de registro da conjuntura, o aspecto lá do Cromwell, né? Quer dizer, ele, em 1640, ele fez as mudanças na Inglaterra, acabou destituindo o rei e proclamando, né, instaurando a República. Mas o rei, a monarquia depois foi restaurada e foi
Então, esse indivíduo, Crono, como liderou essa questão da República, ele acabou sendo depois, mesmo morto, né? Quer dizer, ele morreu depois ou de malária ou de envenenamento, essa é a dúvida, mas depois de enterrado, a monarquia restaurada foi decapitá-lo, mesmo depois de morto, foi ficar a execução dele, né? Quer dizer, mudou a conjuntura mesmo depois dele morto, né? Quer dizer, a monarquia, para voltar a exigir as suas normas, né? Fez esse exercício colocando o Cromwell, mesmo morto, pendurado, enforcado, né? E só para se ver, quer dizer, essa questão da mudança da conjuntura, né? Quer dizer, as coisas mudam, às vezes, de forma dramática, né? Como nós temos também aí essa questão do mundo como um todo, de uma conjuntura que não é uma situação tipicamente do Brasil, né? Estamos vivendo esse dilema, sobretudo nos Estados Unidos também. Seria esse comentário só para aproveitar um pouco da questão da conjuntura, né? Quer dizer, a conjuntura muda e que a conjuntura também tem uma tendência, né? O outro registro, vamos dizer, é uma época que ficou conhecida como a Primavera Árabe, né? Nos países árabes houve essa onda de mudança dos regimes políticos lá. Começou na Tunísia, depois foi para a Argélia, depois para o Egito, Líbia, e depois chegou lá na Síria. Basicamente, um pouco essa seria o elemento para refletir um pouco essa questão da conjuntura, né? Também tem as mudanças da conjuntura. Ok. Ok, professor. Obrigado. Correto, professor, a observação. Eu queria só registrar isso, que eu acho tão pertinente para essa reflexão sobre a ideia de análise de conjuntura. Eu vai dizer o seguinte, né? Analisar constantemente a conjuntura é tarefa número, a tarefa número 1 dos agentes sociais que se propõem a agir sobre a realidade buscando a sua alteração. É a velha máxima, né? Conhecer para mudar. É necessário conhecer onde estamos e para onde queremos ir para quem sabe chegar à meta. E era isso aqui que eu quero, tá vendo? Até chegar lá a citação. Há um filme político de 1969, com o título de Queimadas, eu não sei pronunciar o nome do homem aqui, é Gilo Pontecorvo, o mesmo autor de A Batalha de Argel, que ilustra a necessidade de se conhecer a realidade para poder agir. No filme Queimada, retrata a luta da libertação de um povo nativo de uma ilha imaginária do Caribe, com o mesmo nome do filme. Os rebeldes, a um certo ponto, se encontram encurralados e prestes a serem exterminados pelas forças opressoras do Império Colonial Inglês. O líder da revolta, José Delors, solicitado para indicar o que fazer, dá sua resposta lapidar. É isso aqui que eu queria, né? Qual é a resposta que ele disse? É melhor estar numa floresta sabendo onde queremos chegar, mesmo sem saber como, do que saber como, sem saber onde queremos chegar. É uma citação espetacular, mas fantástica, a respeito do entendimento aqui da ideia de conjuntura. Por último, né, para finalizar, que a gente chega no final, quero só agora, né, que é um texto, né, que a gente vai usar aqui, que a gente vai usar para atividades, né, que é o do Sebastião Velasco, que tá na plataforma. Se eu consigo encontrar ele aqui rápido.
É esse texto aqui, Teoria e Método da Análise de Conjuntura, que ele faz uma reflexão, né, um pouco intelectual sobre sobre teoria e método de análise de conjuntura, não na área econômica especificamente, e que ele vai mostrar um pouco o que tem de arte por trás disso, né? Mas mesmo que você não tenha, tá vendo? Ele tratando lá da ciência política, que você não tenha elementos objetivos bem definidos para fazer uma análise de conjuntura, isso não impede da pessoa se debruçar, da pessoa enfrentar o trabalho de fazer análise de conjuntura. É só isso, tá vendo? É um belo texto de fazer isso. Esse é um trabalho que é uma atividade que já está lá para o dia 26, e a gente vai acertar aqui com os professores qual é a outra atividade que nós vamos colocar para vocês fazerem até o dia 30. Então, a primeira é essa até o dia 26, e a gente vai discutir entre a gente qual é a outra atividade para fazer até o dia 30. Era isso, né, que a gente teria hoje. Eu vou parar aqui a gravação, mas vocês podem ir conversando aí entre vocês. Só parar aqui a gravação. Eu queria aproveitar essa parada aí, só acrescentar também um comentário do